Mais uma vez, muito boa noite a todos e a todas. Nesse momento, estamos dando início à cerimônia de abertura do 28º Fórum da Liberdade, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. O Fórum da Liberdade deste ano aborda o tema Caminhos para a Liberdade, e o nosso palco é composto pelas seguintes autoridades: Governador do Estado, José Ivo Sartori, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Frederico Hiltzendegger, representante da presidência da Câmara dos Deputados, deputado federal Nelson Marquesan Júnior, vice-governador do Estado, José Paulo Dornelles Cairoli, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Edson Brum, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Francisco José Mech, representante da Procuradoria-Geral de Justiça, Dr. Mauro Henrique Renner, prefeito de Porto Alegre, senhor José Fortunati, senador Ronaldo Caiado, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor Joaquim Clotet, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional RS, Dr. Marcelo Bertolucci, presidente da Federação, Ricardo Russowski, presidente do Sistema Fê-Comércio, Luiz Carlos Bon, homenageado com o Prêmio Libertas, Walter Lídio Nunes, diretor-presidente da Celulose Rio Grandense, homenageado com o Prêmio Liberdade de Imprensa, jornalista William Vac, presidente executivo do Grupo RBS, Eduardo Sirotsky Melzer, vice-presidente do Instituto Gerdau, Beatriz Johan Peter, diretor comercial Sul da Ipiranga, Wagner Calvetti, diretor de Planejamento e Marketing da Souza Cruz, Fernando Bonfilho. Agradecemos também as demais autoridades aqui presentes, participantes, estudantes presentes a este evento, representantes da imprensa, senhoras e senhores. O Fórum da Liberdade é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais e conta com os seguintes patrocínios: Souza Cruz, Ipiranga, Grupo RBS e Gerdau. Tem os apoios de Celulose Rio Grandense, Évora, Fruc, Paim Comunicação e PricewaterhouseCoopers. Agradecemos a parceria da FACE, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Easy Speakers. Parceria institucional: CNI, Confederação Nacional da Indústria, Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e Fê-Comércio, Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. Para dar as boas-vindas, fará uso da palavra o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Frederico Hiltzendegger. Prezadas autoridades já nominadas pelo cerimonial, senhoras e senhores, muito boa noite. O Brasil testemunha um momento histórico. Superado o ano em que recebemos a Copa do Mundo e vivemos uma das eleições presidenciais mais politizadas e acirradas da história recente, enfrentamos sucessivos escândalos de corrupção. Sem falar na grande insatisfação com os baixos índices de qualidade dos serviços relegados à responsabilidade do governo. Salta aos olhos a carência de qualidade quando nos deparamos com a situação precária da educação, da saúde e da segurança, além de outras áreas nas quais o Estado insiste em intervir e reiteradamente peca por não atingir níveis minimamente satisfatórios, o que prejudica muito a vida de todos. Soma-se a isso uma verdadeira institucionalização da corrupção em diversas esferas da asta pública, a exemplo do caso da Petrobras, em níveis nunca antes vistos na história desse país. Esse cenário estimula certa inquietação demonstrada por muitos brasileiros, tanto no uso de redes sociais, quanto nas manifestações nas ruas, como aquelas que vimos novamente ontem. O país está numa legítima ebulição. A crise política e institucional e a situação econômica do país escancaram a falta de liberdade dos brasileiros. Não é à toa que o Brasil figura na longínqua posição 118 dentre 178 nações no Índice de Liberdade Econômica editado pela Heritage Foundation. O Brasil parece titular de uma cadeira cativa entre aqueles países emergentes. Ainda que disponha de recursos fantásticos, diferentes culturas e um perfil resiliente ímpar, não avança significativamente em comparação a outras nações. Nota-se uma crescente presença do Estado em questões pertinentes à vida individual de cada brasileiro, sem falar nos frequentes questionamentos
a pilares tão importantes para a nossa vida, como o Estado de Direito e a liberdade de expressão. Ainda que diante de tamanhos desafios, precisamos fomentar o genuíno amadurecimento e o crescimento da nação por meio da afirmação de valores e princípios que conduzam a um ambiente com instituições fortes. Não podemos silenciar diante da perpetuação do país como uma potência emergente. Nós, como indivíduos, devemos agir. O filósofo americano Ralph Waldo Emerson, há quase 2 séculos, definiu o que seriam homens fortes. Na sua definição, permanece extremamente atual. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Nós precisamos ter a virtude de atentar para a causa e o efeito do que acontece nos dias atuais, devendo nos concentrar esforços na ação de cada indivíduo. Afinal, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E a virtude de analisar essa causa e efeito passa necessariamente pelo diálogo e pelo respeito aos outros e às instituições, de modo que a 28ª edição do Fórum da Liberdade surge com essa ambição. Debater caminhos para a liberdade, que é a temática dessa edição, busca provocar a reflexão sobre os problemas e restrições à liberdade enfrentado por todos os brasileiros hoje. A partir das mais diversas conotações da liberdade, quer seja ela política, econômica, de expressão, buscamos discutir as alternativas a serem seguidas na procura da solução para os principais problemas enfrentados atualmente. Nesse sentido, cabe lembrar que a liberdade se contrapõe à servidão, e não podemos deixar de refletir sobre esse antagonismo. Não precisamos ir longe para perceber os malefícios de uma sociedade que não goza de plena liberdade individual, mas se sujeita ao planejamento central. Regimes como o da Alemanha nazista, além dos recentes exemplos do bolivarianismo venezuelano e do kirchnerismo argentino, elucidam as devastadoras consequências, quer sejam elas psicológicas, políticas e econômicas, desses regimes que privam os indivíduos de liberdade, o que demanda anos para conseguir ser superado. E ainda que a história não se reproduza necessariamente em idênticas condições, é preciso aprender para evitar que nós tomemos as mesmas escolhas equivocadas. O pensador Friedrich Hayek, em sua obra O Caminho da Servidão, que serviu de inspiração para a concepção desse 28º Fórum da Liberdade, examina a promíscua relação existente entre o socialismo e a subserviência individual, ressaltando que a propaganda socialista usou a promessa de maior liberdade como uma ferramenta muito eficaz, mas o que essa propaganda pregava, em verdade, era o legítimo caminho da servidão. Essa dicotomia entre um caminho de liberdade e um caminho de servidão pode ser facilmente percebida em nossa mostra cultural, Caminhos da Sociedade, que eu convido todos os senhores a conhecê-la. Nesse sentido de contraposição entre liberdade e servidão, faz oportuno eu expressar aqui a minha solidariedade aos venezuelanos que enfrentam dia após dia um regime genuinamente tirânico que tolhe a liberdade de todos e lhes encaminham à servidão. Não é demais lembrar que o seu governante, Nicolás Maduro, é tido em boa conta pelo atual governo brasileiro, que nada manifesta diante das atrocidades que são cometidas diariamente na Venezuela. Diante desse cenário, ainda que ousada, a ideia dessa edição do Fórum é que as grandes mentes que dividirão o seu valioso conhecimento conosco possam apresentar a liberdade como um fator determinante para a formação de uma sociedade próspera, democrática, que valorize os seus indivíduos e estimule a construção de alternativas capazes de equacionar as dificuldades que devemos superar. Para tanto, nós propusemos a discussão sobre diversos temas, como educação e meritocracia, que nós já tivemos o prazer de assistir o painel agora há pouco, livre mercado, empreendedorismo, instituições, liberdade de expressão, com o intuito de valorizar o indivíduo como ser responsável, dotado de direitos, capaz de protagonizar mudanças para melhor. Cumpro destacar também que a realização desse Fórum da Liberdade somente é possível pela dedicação e o envolvimento de muitas pessoas. Agradeço inicialmente a atual diretoria do IE, Fernando Urich, Ricardo Heller, Mauro Zafari, Joana Soper, Rodrigo Telechea e Daniel Flores, assim como a nossos familiares e amigos, aos patrocinadores deste evento, Gerdau,
Grupo RBS, Ipiranga e Souza Cruz, aos apoiadores Celulose Riograndense, Évora, Fruc, Paim, PwC, CNI, Fiergs, Fecomércio, PUC, ISE, Lojas Renner, Credit Suisse, Instituto Mises, Fundação Naumann, bem como a todos os demais parceiros do Fórum da Liberdade do IE, como os IFLs e o Líderes do Amanhã. Aos palestrantes dessa edição do Fórum, grandes nomes que gentilmente aceitaram o convite para dedicar parte do seu tempo ao compartilhamento de ideias e experiências que, sem dúvida alguma, enriquecerão em muito a nossa formação. A toda a equipe do IE, a Capacitar, a Enfato e a todos os demais fornecedores que envolveram e contribuíram para a realização deste fórum. Agradeço a todos os presentes, assim como aqueles que nos assistem tanto pela internet quanto pelo nosso aplicativo, assim como nas universidades pelo Brasil nas quais esse evento está sendo transmitido. A 28ª edição do Fórum da Liberdade busca, como eu disse agora há pouco, a promoção do debate de ideias, de diferentes pontos de vista, valorizando o indivíduo como responsável pelas mudanças para que possamos viver em um Brasil melhor. Ou, nas palavras de alguém que eu considero como um grande amigo e hoje representante dos gaúchos, para que possamos viver em um outro Brasil. Precisamos assumir as rédeas das nossas atitudes, quer seja como heróis discretos, fiéis a seus valores e ideias, como bem foi romantizado pelo Prêmio Nobel Mário Vargas Llosa, quer seja como um famoso protagonista reconhecido por todos e igualmente fiel a seus valores de liberdade. A questão é que somente o indivíduo, como ser responsável, será capaz de promover mudanças para melhor, perseguindo o caminho de buscar a sua própria felicidade. Nós, como indivíduos, temos a liberdade de escolher e nossas escolhas é que definirão o nosso futuro. Enquanto sociedade, podemos escolher entre ou perseguir um caminho de liberdade ou perseguir um caminho que nos leva à servidão. Eu, particularmente, prefiro o primeiro. E, sinceramente, acredito que conseguiremos viver em liberdade, que conseguiremos viver em um Brasil melhor e que conseguiremos viver em um Brasil efetivamente livre. Muito bem-vindos ao 28º Fórum da Liberdade. Eu desejo a todos um excelente evento e uma grande e melhor vida para todos vocês. Muito obrigado. Dando continuidade a essa cerimônia de abertura do Fórum da Liberdade, anunciamos o nosso homenageado do Prêmio Liberdade de Imprensa 2014. Convidamos o vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Fernando Ulrich, para entregar o prêmio ao jornalista William Vac. O Prêmio Liberdade de Imprensa é conferido aos profissionais que conduzem e preconizam a liberdade de imprensa e que se dedicam ao desenvolvimento do pensamento crítico. Nessa edição do Fórum da Liberdade, homenageado William Vac. É jornalista, paulista, 62 anos, jornalista desde os 16. Passou por algumas das principais redações do país, destaque para o Estado de São Paulo, Jornal do Brasil e Revista Veja. Trabalha desde 1996 na Rede Globo e desde 2005 na apresentação do Jornal da Globo. Apresenta desde o ano 2000 o G-News Painel. É autor de vários livros e detentor 2 vezes do principal prêmio do jornalismo brasileiro, o ESSO. É formado em Ciências Políticas, Comunicações e Sociologia pela Universidade de Mainz, na Alemanha, com mestrado em Relações Internacionais. Foi correspondente internacional por 21 anos na Alemanha, Reino Unido, Rússia e Estados Unidos. Convidamos para fazer uso da palavra nosso homenageado com o Prêmio Liberdade de Imprensa, William Vac. Eu tinha ganhado uns troféus de tênis, faz muito tempo já. Bom, boa noite, eu estou me sentindo em casa, porque eu estou dando boa noite às pessoas e não vejo a cara delas. Atrapalha muito a cena. Ah, agora sim. Puxa, vocês não sabem como é legal poder ver a cara com quem a gente está falando. Um monte de gente dando tchau. Seria sensacional se a televisão fosse assim. Quem sabe acabam inventando com 2 lados da tela. Aí, bom, vocês já têm aquele negócio, né, que tira a gente do ar na hora que vocês querem. Mas com 2 lados da tela seria melhor ainda. É impressionante. É difícil descrever a sensação de poder estar vendo com quem a gente está falando. Se vocês quiserem ter um pouco da ideia do que é falar para um objeto inanimado, que é uma câmera de televisão,
vocês de noite no quarto olhem fixamente para a maçaneta da porta, façam uma cara bem inteligente de credibilidade, e aí vocês conversam com a maçaneta num tom coloquial. Advirto que terão depois problemas com a geladeira. Não é por causa da medida, é porque vocês abrem a porta da geladeira, acende a luz, vocês começam a falar imediatamente. É melhor do que mandar tirar a campainha do prédio e obrigar todo mundo a bater palma. Então, para mim, esse troféu tem uma importância excepcional. Eu vivo da liberdade de imprensa. Eu pedi para o pessoal, corta as piadas aí quando vocês editarem, kill in, kill out, piadas fora. Tem um monte de colegas de televisão aqui, eles sabem o que eu estou falando. Kill in, kill out, fim das piadas, agora vamos para o formalismo. Eu estou mais acostumado a isso como apresentador de televisão de rede, como a gente diz na TV Globo. É uma coisa assim bem, né, chapadão, olhando para a câmera, para aquele objeto inanimado. Mas eu queria ter essa oportunidade de dividir com vocês alguns dos sentimentos que tomam conta de mim ao receber essa homenagem que me deixa realmente tocado. Eu vivo da liberdade de imprensa. Eu aprendi como profissional que é um valor universal, não é um valor que se possa restringir de uma forma ou de outra. Liberdade de imprensa é sagrada, como vida é sagrada. Liberdade de imprensa não tem restrições. Ponto. É fácil de definir esse valor. Abusos da liberdade de imprensa serão punidos na forma da lei. Que lei? A lei normal, os códigos civis e códigos penais que tem em toda a sociedade organizada onde impera o Estado de Direito. Esse acho que é o fundamento da organização de sociedades que são prósperas, desenvolvidas e para as quais a gente olha com um sentimento de inveja, ou, se não é de inveja, que isso é um sentimento ruim, com a ideia de que eu também quero na minha sociedade chegar lá. A liberdade de imprensa é um valor fundamental, ponto. Não há o que se falar em torno disso. Passamos por um período de ameaça eventual da liberdade de imprensa no Brasil? Passamos. Eu acho que esse período passou. Eu cresci como universitário durante a ditadura militar. Eu fui para a faculdade em 1971 e saí da faculdade em São Paulo, na USP, em 1974. Por razões familiares, a questão da liberdade de imprensa, para mim, estava presente desde criança. Meu padrasto era o número 1 da redação do jornal Estado de São Paulo. Ele que inventou a publicação dos Lusíadas, naqueles pedaços que o censor militar obrigava a redação do Estado de São Paulo a tirar. Desde criança eu vivo e tenho uma relação afetiva com a questão dos valores da organização política e como que as sociedades se situam em torno desses que são princípios fundamentais. Onde que eu acho que nós passamos por um período de ameaça da liberdade de imprensa não foi apenas quando tivemos a instituição da censura estabelecida e funcionando, e que passou com a redemocratização, mas quando nós deixamos de considerar a liberdade de imprensa um valor universal, um valor que não sofre nenhum tipo de restrição, e passamos a adjetivá-la. A liberdade de imprensa é a liberdade de quem é dono disso ou daquilo fazer o que quiser no meio de comunicação. A liberdade de imprensa é a liberdade a favor dessa ou daquela outra classe. Não. Liberdade de imprensa, na minha visão disso, é dogmática, antiga, tradicional. É sagrada, como a vida humana. Ponto. Passamos por esse perigo? Passamos. Esse é o grande sinal, eu acho, positivo, e acho que todos vocês estão esperando, porque é impossível hoje ter qualquer conversa no Brasil, e isso é extraordinariamente positivo na minha maneira de ver as coisas, sem a gente falar da crise política e do momento pelo qual nós estamos passando hoje. E é disso que eu estou falando. Acho que o grande lado positivo dessa crise na qual estamos mergulhados é o fato de que eu vejo, como observador da nossa realidade política, o surgimento de um tipo de consciência de participação dentro das instituições e fora das instituições, como é o caso da presença de milhares de pessoas nas ruas, descontentes e insatisfeitas, e gritando por um país melhor. Isto é a formação de uma nova fase. Qual é? Vai depender, sobretudo, de nós mesmos. Se ela será positiva ou não, no sentido daquele país que todos nós temos na cabeça que o Brasil teria que ser e até agora não foi. A minha geração, por exemplo, achava que todos os problemas de injustiça social e de desigualdade seriam automaticamente resolvidos com a redemocratização. Não aconteceu. Foi nosso sonho. Quem está na minha geração hoje
achávamos, com o fim de um regime de exceção e o reestabelecimento do Estado de Direito e das relações democráticas num país do nosso tamanho, as nossas questões sociais, a desigualdade, a injustiça e tudo mais se resolveria automaticamente. Não se resolveu. Se há uma caracterização que hoje é consenso no nosso país, dando ou não crédito a este ou aquele agrupamento político, pelo que a gente viu nos últimos tempos da ascensão de determinados segmentos sociais a um outro patamar de consumo, é consenso dizer que o nosso país continua injusto, continua pobre, continua ignorante, continua muito aquém daquele país que nós achamos que o Brasil poderia ser. Desta crise sai o país que a gente quiser ser, se a gente se abrigar, unir e lutar por valores comuns. Um deles é a compreensão da liberdade de imprensa como um fator essencial na regra civilizada de convívio, que não foi a regra civilizada de convívio estabelecida por alguns dos grupos que estão no poder até hoje, que trataram de dividir o país em grupos antagônicos em torno de um marketing político que nos levou a uma situação de extraordinária acidez e dificuldade mesmo na troca de ideias. Não há convívio democrático civilizado possível quando o marketing impera sobre os valores básicos que deveriam reger o funcionamento do sistema político. Essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer e que vem de encontro a um outro problema, que a crise talvez nos mostre um caminho, talvez nos mostre esse caminho. Hoje, num outro encontro anterior, e isso é um erro básico de quem apresenta a televisão, é dizer, a gente estava conversando antes do programa, e a pessoa que está assistindo diz assim, Mané, eu não estava lá antes do programa. Então, eu vou reproduzir o que nós estávamos conversando numa outra roda hoje, na hora do almoço, que é a ideia de que nós precisamos de uma crise para resolver um problema grave no Brasil, que era a deterioração da nossa moeda, que não é simplesmente uma questão de inflação. A moeda do Brasil vale mais ou vale menos frente a outras. A inflação não é simplesmente um imposto sobre os mais pobres. A moeda é entendida como uma expressão de relações sociais e foi necessária uma crise profunda para que o país, para que a sociedade brasileira, melhor dito, entendesse que a estabilização da moeda não era simplesmente um projeto de burocratas ou tecnocratas escondidos atrás de uma sala em algum ministério, mas era uma demanda social importante, porque a estabilidade da moeda é muito mais do que simplesmente a previsibilidade de quanto eu vou ter no final do mês na minha conta, como assalariado. Ela expressa a capacidade de uma sociedade de reagir em torno de instituições. Vejam, moeda, Banco Central, Ministério da Fazenda, não existem porque tem uma placa na porta. Existem porque as pessoas concordam com o funcionamento de certas regras e acreditam nelas, têm confiança. Da mesma maneira, vendo do lado positivo o que está acontecendo hoje no Brasil, nós estamos passando por uma crise moral e ética de tal profundidade que talvez ela nos leve a tentar resolver esse que me parece ser o problema central do momento, que é o que eu, no meu vocabulário pessoal, chamo de crise de representatividade. Em outras palavras, as pessoas que elegem não se sentem representadas por quem elas mandaram com um mandato lá para Brasília, ou para a Prefeitura, ou para a Assembleia Legislativa. Essa crise de representatividade ela é grave ao ponto de muita gente chegar a um extremo que eu acho prejudicial, de duvidar da capacidade de funcionamento das instituições que nós estabelecemos ao longo de décadas e das quais nós dependemos para resolver, através do voto, do compromisso e da negociação, aqueles que nós consideramos que são os assuntos e os interesses essenciais de nós brasileiros como sociedade, como grupos organizados. A ideia de que o sistema político não funciona, não me representa, nos leva ao extremo a busca de saídas que, na minha opinião, são completamente prejudiciais ao que a gente quer fazer. Em outras palavras, esta crise política, por ser tão profunda, por não ser apenas uma crise de políticos que não se entendem, mas por ser uma crise de um sistema que funcionou, que não nos representa, e essa é uma das frases mais repetidas em qualquer lugar,
não me representa, não me vejo lá, não me considero parte disso que está aí, ela oferece para nós a saída de quebrar a crise da representatividade, que é ao mesmo tempo uma crise de autoridade. Quando um governo como esse perde tão rapidamente autoridade e credibilidade, ele aprofunda a crise em um sentido, mas ele expõe para nós onde estão as possíveis saídas. E, na minha opinião, estão no Congresso. Na minha opinião, como analista e como repórter político, nós temos agora a possibilidade de, através de negociação dentro das instituições republicanas que nós ajudamos a formar durante décadas, de levar adiante o tipo de reforma que a gente precisa. Não dá tempo de esperar o surgimento de partidos políticos, não dá tempo de esperar que o que hoje a gente vê com extraordinário vigor nas ruas se transforme num sentido organizado, digamos, com um Estado maior, uma agenda e um projeto, mas nós temos, sim, no Congresso a possibilidade, e é lá que está o centro do poder hoje, basicamente por outro tipo de debilidade política dos grupos dominantes que foram extraordinariamente mal sucedidos no que tentaram fazer nesses primeiros 3 meses. Em outras palavras, a crise abriu para nós, nesse momento, a possibilidade de a gente transformar profundamente muita coisa através de reformas que parecem chatas, das quais a gente fala, e da política é a principal. A raiz da nossa crise é política, a solução da nossa crise é política, e, na minha convicção, ela está dentro das instituições essas, para terminar, que têm como fundamento central para o funcionamento da nossa sociedade princípios e valores sagrados, como o da liberdade de imprensa. Muito obrigado a vocês pela atenção, muito obrigado pelo prêmio. Dando sequência à nossa cerimônia, anunciamos agora o nosso homenageado com o Prêmio Libertas 2014, o senhor Walter Lídio Nunes. Convidamos o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Frederico Hiltzendegger, para fazer a entrega do prêmio. O Prêmio Libertas é concedido aos empreendedores que se destacam no trabalho pela valorização dos princípios de economia de mercado e de respeito ao Estado democrático de direito. Em 2015, Walter Lídio Nunes foi o escolhido para receber essa premiação. Walter Lídio Nunes é presidente da Celulose Rio-Grandense, nasceu em Porto Alegre em 1948, formado em engenharia, aqui mesmo pela PUC do Rio Grande do Sul, tem especializações em desenvolvimento gerencial na Inglaterra, cursou também a Fundação Getúlio Vargas e, entre outros, especializou-se em tecnologia da celulose, trabalhou na Riocel entre 73 e 76 e depois trabalhou e ascendeu a diretor de operações na Aracruz. Em janeiro de 2010, assumiu a presidência da CMPC, Celulose Rio-Grandense, foi presidente e atualmente é conselheiro do movimento Espírito Santo em Ação, que se propõe a melhorar a qualidade da governança pública e a integrar empresas e governo na busca das melhores soluções para a sociedade. No Rio Grande do Sul, é diretor do Ciergs, vice-presidente da Federasul, vice-presidente da Associação Gaúcha das Empresas Florestais e vice-presidente do Sindicato das Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça do Rio Grande do Sul. Passamos a palavra ao nosso homenageado, o senhor Walter Lídio Nunes. Bom, excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Sartori, excelentíssimo vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Paulo Dornelles Caioli, excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edson Brum, excelentíssimo representante do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Bech, excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Porto Alegre, José Fortunati. Queria saudar também o Frederico Hiltzendegger, o Mauro Zafre, diretores do IE, demais autoridades, senhores e senhoras. Gostaria inicialmente de agradecer sensibilizado a homenagem que estamos aqui recebendo. É sempre emocionante ser lembrado por uma entidade como o IE
dentro do Fórum da Liberdade, onde participam lideranças e pensadores preocupados em discutir e debater o empreendedorismo visando o desenvolvimento sustentável. Este encontro é exemplar pelo compartilhamento e debate de ideias. Este fórum é um exemplo qualificado de que precisamos ter cada vez mais para que se possa discutir o Brasil e seu desenvolvimento econômico, social e político. Neste evento, vejo importantes figuras da nossa vida pública e privada, além de uma plateia de jovens empresários e estudantes que anseiam contribuir para fazer do nosso Brasil um lugar que proporcione melhores condições a todos. Essa iniciativa valoriza-se ainda mais se considerarmos o momento em que vivemos. A crise estabelecida abrange não só os aspectos econômicos, mas também expõe as nossas deficiências nos campos sociais e políticos e, acima de tudo, evidencia uma profunda crise de valores. A sociedade brasileira começa a compreender a nossa realidade ao ir para as ruas e demonstrar de forma inequívoca que quer mudanças. Elas são necessárias se quisermos um dia ter um Brasil desenvolvido à altura do seu potencial. A crise atual pode significar um problema ou uma grande oportunidade. A diferença entre os dois significados está na forma como vamos reagir a este momento. Devemos fugir das tradicionais maquiagens populistas para atender o clamor das demandas sociais e pautar reformas modernizantes que propiciem o desenvolvimento econômico, social de maneira sustentável. Na era da economia globalizada, o Banco Mundial nos põe na ridícula posição de 130 entre 185 países sobre a facilidade de fazer negócios. Nossas deficiências são largamente conhecidas: burocracia, infraestruturas, carga tributária, políticas de comércio exterior, custo do capital, governança, entre muitas outras coisas. Nossa governança política não está focada em criar condições estruturantes visando a competitividade e o crescimento do país, mas apenas a próxima eleição para se sustentar no patrimonialismo dos cargos públicos loteado entre partidos e lideranças políticas. Esta modelagem tem demandado mais cargos para acomodar, em nome da dita governabilidade, a imensa pluralidade partidária desqualificada. Na prática, a expressão governabilidade é um nome bonito e socialmente simpático para expressar um processo de negociatas, loteamentos da máquina dos recursos públicos, piorando ainda mais a funcionalidade das instituições públicas necessárias para atender às demandas que o setor empreendedor precisa para crescer e desenvolver o país. Outro agravante é a estrutura organizacional pública composta por entidades anacrônicas com uma imensa sobreposição de atribuições burocráticas que redundam em um aumento de licenças e autorizações desnecessárias que atrasam cada vez mais o desenvolvimento do país. Neste ambiente, criam-se as condições amplas para a tradicional venda de facilidades. A burocracia imobilizante tem sido aumentada pretensiamente para conter uma corrupção endêmica. Isto, além de não resolver, penaliza o Brasil correto, aquele que quer crescer por meios adequados e, com isso, contribuir na construção de uma sociedade melhor para todos. A corrupção se combate com um rigoroso processo punitivo que seja ágil e eficaz e não com burocratização. Nesse contexto, não se discute as reformas modernizantes radicais da máquina pública necessárias para aumentar sua eficiência, ao minimizar gastos públicos, melhorar os serviços prestados, aumentar o investimento em infraestrutura e de reduzir-se a carga tributária. Neste ponto, cabe rever o tamanho do Estado e seu papel como indutor do desenvolvimento e provedor de serviços qualificados à sociedade. Neste ponto, não se justifica no mundo moderno o Estado gerindo empresas de distribuição de combustíveis, prospecção e refino de petróleo, entre outras funções que cabem nitidamente à iniciativa privada.
O resultado das eleições tem consagrado o velho estilo das lideranças clientelistas, favorecidos por um modelo político superado e que precisa ser reformado. Qual a vontade em fazer a decantada reforma política? Entretanto, a contestada qualidade da classe política emana de nós, todos, através do exercício desqualificado do nosso papel de cidadania. A cidadania moderna exige um cidadão conscientemente participativo, seja no votar, seja no controle social, seja no exigir respostas do Estado sobre a eficácia do seu papel. Temos muito que evoluir nesse aspecto. Precisamos educar para construir uma sociedade que queremos. Entretanto, a definição do modelo de educação que precisamos não pode estar delegado ao corporativismo, a ONGs, mas deve ser resultado de uma ampla discussão social. O setor empreendedor tem um importante papel na transformação social que precisamos. Numa sociedade democrática participativa, de política representativa, tome-se direções através de uma resultante de um dinâmico sistema de forças sociais mobilizadas. Nesse contexto, o setor tem uma atuação participativa que entendemos subrepresentada e bem aquém do seu potencial de contribuição. As reformas estruturantes só ocorrerão com percepção e a consciência social dos problemas que impedem o crescimento do país. Essa conscientização é necessária para que haja uma mobilização social e política por mudanças. Ninguém se mobiliza sem perceber uma causa que justifique. É impossível mudar esses estados de coisa no curto prazo, mas precisamos dar passos visando profundas reformas. Na sociedade atual, não participar é uma missão social e, portanto, demanda que todos nós tenhamos um voluntariado de participação sociopolítica na acepção pura desse termo. O grande aprendizado do setor empreendedor é de como articular para construir uma agenda mobilizadora e como agir de maneira contributiva para construir um Brasil que sonhamos. Precisamos nos organizar, propor e lutar por uma utopia social. Precisamos que as forças políticas virtuosas estejam mobilizadas, alinhadas e organizadas para enfrentarmos esse momento, pautando as reformas necessárias que o Brasil precisa fazer para se desenvolver. Precisamos de uma agenda socialmente convergente e lideranças mobilizadoras para avançar. O aprendizado é como articular uma agenda de Brasil para se construir o país que queremos através de uma governança focada numa gestão eficiente que sustente taxas de crescimento dignas do nosso potencial. Precisamos gerenciar uma pauta prioritária para o nosso desenvolvimento sustentável no competitivo mundo globalizado. Com isso, teremos serviços e condições melhores para o nosso crescimento. Teremos um Brasil melhor para todos os brasileiros. Finalizo dizendo que está no nosso alcance afastar o risco da mediocridade, adotar o caminho da modernização institucional, da gestão e da governança qualificada, com respeito e equidade social ao meio ambiente e da prosperidade econômica do caminho de liberdade política em seu sentido mais pleno. A liberdade política passa pela liberdade de imprensa. Obrigado. Nesse momento, convidamos a fazer uso da palavra o senhor governador do Estado, José Ivo Sartori. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria saudar inicialmente o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Frederico Ilsenberger. Espero ter pronunciado direito. Saudar também os homenageados, o William e o Walter. Saudar o representante da presidência da Câmara dos Deputados, deputado Nelson Marquesan Júnior, que se faz acompanhar do deputado Ronaldo Caiado, vice-governador do Estado, José Paulo Dornelles Cairoli,
Em seu nome, quero saudar todo o pessoal que participa do nosso governo aqui presente. Meu caro presidente da Assembleia, deputado Edson Brum, meu caro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Francisco José Mech, representante da Procuradoria-Geral da Justiça, Mauro Henrique Renner, meu caro amigo prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, eu disse deputado federal, foi uma vez, é o senador Ronaldo Caiado, desculpe. E queria também, em todas as pessoas que estão aqui, todas as entidades, todas as organizações, aquele que nos recebe aqui na sua casa, o grande reitor Joaquim Clotet. A tua pessoa, gostaria de saudar a todos que estão aqui. Eu ouvi algumas coisas e a liberdade, gostaria de referir também que, com certeza, muitos de nós que estamos aqui fazemos parte de uma geração que ajudou a construir a liberdade de imprensa, as liberdades democráticas, a democracia no nosso país, e queria fazer uma homenagem ao passamento, no dia de ontem, do senador Paulo Brossard de Souza Pinto, que com certeza, com a sua voz, em 8 anos de Senado, ajudou a construir o clima favorável da construção da democracia no nosso país. A maioria aqui já deve saber que sou formado em filosofia, mas apenas um modesto estudante, embora habilitado a lecionar sociologia. E uma das bases do raciocínio filosófico é incentivar a circulação das ideias. Eu procurei cultivar isso durante toda a minha vida, e não será diferente agora no governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Fórum da Liberdade, meu caro Fred, em sua 28ª edição, presenteia o Rio Grande do Sul todos os anos com essa possibilidade. Grande palco de pensadores liberais, o evento também propiciou e permitiu o contraditório em tantas e repetidas ocasiões. Ampliou o seu público, ingressou no meio acadêmico e se foi qualificando cada vez mais. Portanto, é um orgulho para o Rio Grande do Sul ser a casa do Fórum da Liberdade. Aliás, como foi falado aqui na liberdade de imprensa, já existe um outro jornalista que disse: quando faltar a liberdade de imprensa, com certeza já estarão suprimidas todas as outras liberdades. Mais do que em qualquer outro momento das últimas décadas, precisamos pensar e repensar as ideias. Isto porque vivemos um tempo de esgotamento. Esgotamento econômico, esgotamento político, esgotamento social, mais do que isso, esgotamento de práticas, de modelos, de representatividade, até mesmo esgotamento de valores. Nesse tempo de crise, que vai dos municípios ao planeta, passando por todos os estados brasileiros e pela União, é preciso ter a prudência de separar o joio do trigo, sem dar espaço para soluções tão fáceis quanto desastradas. Aqui no Rio Grande do Sul, também estamos vivendo esse desafio. Ao longo dos anos, o Estado foi se apresentando como um ente superior, capaz de tudo fazer, de tudo prover, de tudo prometer, mas foi sempre prometendo mais e fazendo menos. E o resultado dessa cultura, hoje, é um aparato estatal fraco, onde sua presença é essencial.
e excessivo, onde inclusive poderia estar ausente. Ou seja, o Estado falta para os que mais precisam e nas áreas essenciais, como educação, segurança e saúde. E sobra nas atividades meio, na burocracia e na sua própria retroalimentação. Em grande medida, é um Estado a serviço de si mesmo. Se o Fórum da Liberdade tivesse sido ouvido em suas 28 edições, meu caro presidente Frederico, talvez não tivéssemos chegado a esse ponto que nós chegamos. Mas nós temos muita clareza sobre o que queremos. Tenho dito à nossa equipe, quando o Estado não puder ajudar, pelo menos que não atrapalhe. Queremos justamente prestigiar o Estado, porque reconhecemos a sua importância para o equilíbrio financeiro e um modelo de gestão. Vamos buscar, sim, a melhoria dos serviços públicos e da qualidade de vida, com especial atenção para aqueles que mais precisam, tanto do Estado como da sociedade. Mas vamos fazer isso sem preconceito ideológico, por exemplo, contra as parcerias público-privadas, contra os setores produtivos, contra quem gera emprego e renda, contra quem trabalha e produz. Esses preconceitos, também eles se esgotaram e caíram por terra. Nós entendemos que é a sociedade e não o Estado quem protagoniza a vida social. O governo deve sempre servir a sociedade e não o contrário. É por isso que as nossas esperanças são maiores do que as nossas dificuldades. Olho para o Brasil e olho para o Rio Grande e vejo a nossa gente, as pessoas simples que fazem o dia a dia. Vejo vocês, vejo a vitória da vontade sobre o comodismo, da honestidade sobre a desonestidade, do trabalho sobre a preguiça, da criatividade sobre a mesmice, da solidariedade sobre a rivalidade. Aposto sinceramente na gente gaúcha e brasileira. Aposto nas pessoas e na liberdade. E devo dizer, como dizia o poeta Tiago de Mello, quem sabe o que quer e aonde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Juntos, nós vamos sair dessa, todos por todos. Muito obrigado. Agradecemos as presenças de todos e damos por encerrada esta solenidade de abertura. Muito obrigado.